Alguém precisa avisar o Eduardo Bolsonaro e sua família que nenhum brasileiro topou se sacrificar pelo pai dele, a não ser uma pequena minoria totalmente louca. Ontem aconteceu no podcast Inteligência Limitada, um programa com o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro nos Estados Unidos, deputado federal por São Paulo, licenciado para jogar contra os interesses do país nos Estados Unidos, inclusive se orgulhando a todo momento na entrevista de ter conseguido as tarifas contra o Brasil para tentar libertar seu pai, e o Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, ditador do Brasil durante o golpe militar, que também está lá nos Estados Unidos articulando contra esse país. Mas o que me chama a atenção em meio a tanta barbaridade é que o Eduardo Bolsonaro acha de pé junto que o Brasil tem obrigação de se sacrificar pelo pai dele, um cara que nunca trouxe nada de positivo para esse país durante todo o seu tempo que foi deputado e como presidente, e que está sofrendo um processo de tão ruim que ele foi, porque o povo brasileiro já recusou essa praga em 2022 e eles precisam aceitar isso, tá? Vocês perderam a eleição com a máquina na mão, jorrando dinheiro, fizeram um monte de deputado, um monte de governador, um monte de senador e perderam. E por quê? Porque o povo brasileiro não aguenta mais vocês. Se o povo brasileiro, se 51% aguentasse, vocês estariam governando até hoje, mas não, o povo esquece esse papo de urna, o povo brasileiro recusou vocês. Então, o que faz crer politicamente, que o povo brasileiro agora, que a maioria do povo brasileiro aceita ter sua vida prejudicada por causa das tarifas dos Estados Unidos, e agora vocês têm orgulho de ser bandido e querem impunidade. Eu tenho um cara de ministro do STF, de advogado do STF, eu quero que o Bolsonaro se ferre muito, eu desejo tudo de ruim que aconteça pro Bolsonaro, pra sua família, eu desejo que seja durante séculos uma maldição que nosso povo jogue em você, e que tudo, desde você bater o dedinho na quina, até coisas mais graves que eu não quero falar aqui, Mas, Bolsonaro, ninguém tá preocupado com você, as pesquisas mostram isso, a maioria dos brasileiros são contra a tarifa porque o Bolsonaro quer correr da justiça. E a comunicação da extrema-direita, que a gente precisa falar, porque a gente sempre coloca a esquerda para baixo, tá afundando, porque a comunicação da extrema-direita não percebe que, tirando esse nicho mais fanático, porque muitos bolsonaristas que têm dignidade, que têm um pouquinho de consciência, falaram que são contra essa patifaria, então dividiu ali eles, que já são em torno de 30%. Então, se eles vão pegar o bolsominion mais radical possível para um intuito, que é lançar o Eduardo Bolsonaro presidente, porque eu assisti ontem a entrevista completa, então eu, como uma pessoa que também gosta de marketing, que gosta de política, que atua na política, posso dizer que, primeiro, ele está modularizando o discurso dele, ele quer comparar o Lula para colocar o pai na mesma prateleira de injustiça com o Lula, sendo que o Lula sempre foi escancarado a parcialidade, o Xandão nunca foi a parcialidade. Eles querem tirar o Xandão, mas se for o Flávio Dino, vão tirar o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é indicado por Lula. Se for o Zanin, era advogado do Lula, não vai poder também, até chegar em alguém que alivie para eles. Essa é a estratégia. E o Eduardo Bolsonaro deixou claro várias vezes que qualquer candidato que não esteja sendo perseguido como ele, que no caso é só ele que está sendo perseguido, não é um candidato legítimo do pai dele à presidência. Então ontem ele descartou Tarcísio. Então também para a mídia que achava que ia ser um passeio no parque com Tarcísio, que toda a direita ia se unir para Tarcísio, não é isso que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro está mais preocupado em implodir o Brasil do que chegar para o Tarcísio e falar: não, vamos ver esse candidato aqui para ganhar e depois livrar meu pai. Até porque ele tem medo do pai ser abandonado, porque entre cobras é uma picando a outra. E aí, qual é a sua opinião? Se você concorda, comenta aí Bolsonaro na cadeia. Se você não concorda, então põe Tarcísio 2026. Vamos ver o que o povo brasileiro está pensando.